Olá a vocês todos. Com que prazer aqui estamos com os nossos estudos, os comentários, os diálogos que eu e Américo Sucena fazemos na nossa sequência de episódios, estudando os capítulos do livro Os Mensageiros. Sejam bem-vindos à nossa costumeira reunião de terça-feira, adentrando aqui o mês de março de 2022, com imensa alegria. Nós aqui estamos para continuar. Estamos no episódio número 24, capítulo 24, a prece de Ismália. Vamos recordar que no capítulo anterior, no episódio anterior, apresentado na última semana, o grupo estava reunido ali diante daqueles que estão dormindo, os que dormem, em experiências diversas, foram socorridos, e um momento que haveria uma prece. Reuniram-se novamente todos os integrantes, o administrador, que é o Alfredo, fez um sinal luminoso em forma triangular. Recordemos sempre a experiência dos capítulos Os que Dormem e Pesadelos, onde nós vamos entender essa questão dos sinais luminosos. E André diz que observa que todos os cooperadores se puseram de pé, em atitude respeitosa. Era o momento da oração no posto de socorro, onde André e Vicente Aniceto estão estagiando, passando por ali. Essa foi a afirmativa de Alfredo, o administrador daquele posto. É o momento da oração. Américo Sucena. Esse momento ocorre todos os dias e quase sempre é essa hora, às 18 horas, 6 da tarde. Né? E por quê? Porque há essa providência lá em nosso lar, e acredito que nas outras esferas espirituais também. A igreja chama isso de hora do ângelus. Né? Nas cidades do interior, você sabe disso, o sino toca, e antigamente nas rádios havia uma prece. Né? Agora parece que não tem mais, o sino continua tocando, mas sozinho. Mas, enfim, é um horário em que, na vida espiritual, eles se reúnem para fazer essa oração. E como isso acontece? Muito provavelmente, quando o fuso é 18 horas, né? Claro que em outro país é outro fuso, né? Isso deve acontecer também nessas esferas ao longo do planeta Terra, em torno do planeta Terra. E no Brasil, a maioria dos estados tem o mesmo fuso horário, salvo exceções que nós já conhecemos. É interessante você fazer essa recordação, Américo, que nos remete até à infância, em que, morando numa cidade interiorana, às 18 horas, ouvíamos ali o sino da igreja e aquela música evocando esta hora convencional. E é muito interessante também essa ligação com o plano espiritual, porque, naturalmente, isso veio por inspiração superior, ainda que vinculado a um certo ritual, ela desperta naqueles que estão encarnados essa volta à concentração, à elevação do pensamento. É muito interessante pensar nesse aspecto do ponto de vista espiritual, sem que nos prendamos a rituais, porque realmente reunir criaturas para orar tem um benefício muito grande, como veremos, inclusive, na sequência do capítulo. E o sol já tinha se posto e ainda restavam raios solares no horizonte, mas os tons crepusculares produziram uma série de efeitos luminosos ali na região. Nós temos que lembrar que nas esferas espirituais, como a matéria é mais sutil, as vibrações e as luzes são mais intensas e, portanto, devem provocar alguns fenômenos interessantes. Né? A gente não lembra mais, nem sabe se viveu nessas regiões melhores aí. Mas é muito interessante porque o André faz referência a um ambiente em que ele não estava acostumado aqui na Terra. Exatamente porque as leis físicas e eletromagnéticas, elas diferem, elas variam em função da densidade da matéria. E o Alfredo mandou apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Um detalhe muito interessante aqui no capítulo, né?
E André observava o imenso teto azul iluminado à distância, como você se referiu, às luzes artificiais e às luzes da própria natureza. Como sempre, bastante impressionado, ele observou que apenas algumas senhoras permaneciam junto deles, como se estivessem fazendo honrosa companhia à Ismália. Os demais trabalhadores, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. América, ele volta a usar a expressão mumificadas, o aspecto realmente permanece. Esse é um fenômeno que a gente não sabia antes dessa obra de André Luiz. A gente pensa que morrer ganha uma nuvem de presente e uma harpa. Não é bem assim, né? Cada um segundo suas obras, ensinou Jesus. Então, a vida após a morte pode ser muito complicada se nós não nos comportamos adequadamente aqui na Terra. É bom lembrar que não importa o rótulo religioso que a gente tem, porque não é o rótulo que identifica o trabalhador, ou o obreiro, ou o tarefeiro, ou a personagem em foco. É sempre o ato, o que a pessoa fez, o que ela construiu. E por isso essas pessoas mumificadas não construíram, não fizeram o mínimo necessário para tirar a média, para passar de ano. Então, chegaram à vida espiritual em situação muito difícil. Pois é. Era o momento da oração. Aniceto esquivou-se a dirigir aquele momento, a chefia espiritual da oração, alegando que essa posição cabia à devotada Ismália. E então Ismália, num gesto de muita delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos os que estavam presentes naquele ambiente em absoluto silêncio. Salientando-se, porém, que lhe seguíamos, diz André, a rogativa frase por frase, atendendo inclusive a uma recomendação de Aniceto, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Américo, esse conselho de Aniceto, repetir a frase em pensamento, não com a boca, não labial, mas repetir em pensamento cada expressão, naturalmente convidando a sentir cada palavra, cada sentimento expresso na oração de Ismália. Isso traz para o nosso campo humano também o hábito da prece, muitas vezes repetida labialmente, sem sentir o que a pessoa que está falando está tentando transmitir. Essa orientação dos espíritos é muito interessante, o Aniceto alertar, porque a gente acha que orando em voz alta, junto com alguém, isso às vezes acontece, até mesmo na casa espírita. A gente não percebe o magnetismo da voz da pessoa que está orando. No caso aqui, o espírito mais elevado em toda a colônia, até porque não mora lá, ela está lá de visita, é a Ismália. E o magnetismo desse espírito aparece na voz. O André sentiu penetrar no coração a voz dela. Então, se todo mundo começa, imagine aqueles 100 trabalhadores, 80 trabalhadores falando a mesma prece. Primeiro que, como a prece não é decorada, haveria um eco se eles repetissem a prece, porque primeiro precisa escutar o que é que ela fala para depois repetir. Não tem muito sentido. Mas quando a gente corrobora com o pensamento, repetindo, então, a frase da Ismália, a gente ajuda, segundo o Aniceto. Nós não sabemos disso. Então, a gente dá força àqueles elementos da prece que a Ismália está emitindo. E contagiou todo mundo, ficou todo mundo emocionado. Tanto que ela se transfigura. Ele não diz em quem, mas ela ficou transfigurada, né? E luzes do próprio organismo dela irradiavam em torno, né? E particularmente do tórax. Essa é uma coisa muito interessante. Quando a gente ora, porque a sede do sentimento é o coração mesmo. Então, ali naquela região é que o sentimento acaba saindo, né? Acaba
sendo emitido dali. Então, esse sentimento é vibração, e vibração tem uma frequência, tem uma luminosidade, tem um certo magnetismo, tem um som que ninguém ouviu, porque ela estava falando a oração, mas as frequências sonoras têm uma harmonia que a gente não conhece, como se fosse uma coisa de música, que a gente não sabe exatamente como é. Então, ela falando, ela traduz esse magnetismo todo na fala. E parecia que o tórax era uma lâmpada acesa. E aí os outros tórax vão se iluminar. Por quê? Ao repetir a oração, eles entraram na sintonia da esmalha. Então, os 3 trabalhadores que estão à direita da esmalha, que está aí no centro e que emite luz azul, também emitiram luzes azuladas. Logo depois vem aniceto, com uma cor lilás, que sai do tórax. Reparem que essa cor tem a ver com a evolução do espírito. Depois, o Alfredo emite uma luz verde, muito diferente, mas é verde. A gente usou aí um recurso bem simples para ilustrar. E, finalmente, o André e o Vicente emitiram uma luzinha fraquinha, coitados. Mas eles ficaram felizes, porque foi a primeira vez que eles fizeram isso, e já conseguiam ver a própria luz. Aí eu me lembrei de um outro livro, que você conhece bem, O Voltei, do irmão Jacó, em que ele reclama que ele não tinha luz lá na vida espiritual, não. Leva um certo tempo até conseguir emitir a própria luz do tórax, né? E ele consegue, mas isso é para quem lê o livro e vai saber por que ele não conseguiu e o que ele fez para conseguir. Pois é. André vai referir-se que esmalha ora comovidamente. Essa comoção expressando o sentimento real deste nobre espírito, como você disse, o espírito mais evoluído que estava naquele grupo ali, que inclusive você citou sobre a transfiguração, e você que está ouvindo a nossa conversa aqui, caso não tenha visto esta descrição que o Américo fez, teve um efeito para você assistir depois, volte depois para ver durante essa narrativa o efeito dessas luzes que ilustram aí o comentário das cores que apareciam em cada tórax, em cada coração. E André, naturalmente, como o nosso próprio Américo comentou, e Vicente ficaram muito felizes que pela primeira vez sentiram uma luz, sintonizados que estavam naturalmente com a prece bonita de esmalha. Aliás, nós queremos recomendar a você que busque o livro e leia esse trecho parcial. André transcreve melhor a prece que Ismalha faz, evocando o Senhor da vida em favor daqueles que se equivocaram, daqueles que se esqueceram, daqueles que foram negligentes consigo mesmos, para que eles pudessem despertar daquele sono. Vamos lembrar que estamos nos referindo aqui aos que dormem, daquele sono doloroso e infeliz. Inclusive, evoca a possibilidade de acordá-los para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. É muito interessante observar que na prece, ela solicita que o Senhor da vida os acorde para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Porque muitos de nós, Américo, às vezes fugimos dos deveres, né? E então ficamos nessa situação aí complicada de ficar atormentado no mundo espiritual. Dever é uma coisa importante, né? O que a gente assume e não cumpre fica muito complicado depois, né? Mas esse fenômeno da oração é seguido dessa iluminação torácica e logo em seguida caem recursos de ordem superior. Fizemos um efeito visual aí meio tabajara para mostrar que desceu uma luz incidindo sobre Ismalha, e depois ela se ampliou, atingindo todo o grupo, e aí começaram a cair recursos fluídicos das instâncias imediatamente superiores, né? Ou da instância imediatamente superior. E aquilo cai sobre eles, é como se fosse a preparação para o passe. Quando a gente faz preparação para o passe, esses recursos vêm do alto. E alguém pode perguntar, mas por que eles já não fazem isso? Depositam esses fluidos sobre os corpos dos que estão dormindo. Então, não tem sentido o sujeito ir lá para fazer oração e trabalhar.
Então, cada um recebe segundo os seus méritos pessoais, assimila aquilo que consegue assimilar, e isso é um mecanismo automático, não precisa pensar, porque a vida da pessoa, quando ela se preocupa com o outro, quando ela trabalha no bem, naturalmente ela vai se credenciando para absorver esses recursos que vêm do alto. E depois ela configura o seu próprio fluido com esses, né, para oferecer aos que estão dormindo. E aí todos eles oferecem. Então isso é mais ou menos simultâneo, né? Começa a prece, o tórax ilumina, caem os recursos da instância superior, da esfera imediatamente superior, e, em seguida, as vibrações são em formas de esferas, saem do tórax, predominantemente do tórax, saem do tórax, crescem e depois vão em direção aos doentes, porque isso é comandado pelo pensamento, e os organismos, os que estão deitados, vão absorvendo, e cada um também absorve segundo os seus méritos, segundo suas obras. Então, tem doente que absorve mais, tem doente que absorve menos. É uma lei geral que regula todo o universo, a cada um segundo suas obras. Essa descrição que o Américo fez na imagem, mostrando o grupo recebendo fluidos da instância superior, André estava muito emocionado com isso, ele chega a dizer que enxugou os olhos umedecidos de prantos, e ele passou a observar o grupo, e era tão intensa a sua sensação de conforto, que ele interrompeu a concentração dele mesmo, Américo, para fixar o olhar, para observar a sua volta. E ele fixou instintivamente, foi algo instintivo, não calculado, o alto, e enxergou maravilhado essa grande quantidade de flocos comparados. Ele faz essa expressão mesmo, flocos esbranquiçados, para termos uma ideia de tamanhos muito variados, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Então, eles recebem primeiro. Então, todos os trabalhadores sintonizam com a oração, recebem recursos de mais alto e depois oferecem esses recursos com os recursos pessoais, porque nós metabolizamos fluido vital nas nossas células e que ficam guardadas ali nas mitocôndrias, é uma estrutura que tem na periferia da célula. Um adulto tem cerca de 3 trilhões de células, então é uma quantidade incrível. Nós, pelo alimento, pela água absorvida, pela luz que nós tomamos, recebemos, e pelo ar que respiramos, nós metabolizamos essa energia vital para a manutenção da nossa própria vida. É claro que a gente entra na vida já com um tanque meio cheio, mas depois a gente precisa repor, né? Nós temos que repor a cada dia, com o café, o almoço, a janta. Então, nós temos excedentes de energia para poder usar. Né? Quando eu me movimento com a cabeça, por exemplo, ou falo, estou consumindo energia. Se eu passar o dia inteiro falando, eu vou me cansar, vou ter que repor energia, vou ter que descansar o organismo. É um mecanismo muito interessante. E, no que diz respeito ao excedente, nós podemos oferecer excedente, Kardec explica isso muito bem no Livro dos Médiuns, àqueles que não estão com energia boa, né? Provocando uma melhora significativa em quem recebe. Agora, cada um vai receber segundo os seus méritos. Você se referindo a Kardec, é muito interessante nos reportarmos lá os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos uma noção bem ampliada da prece, seus benefícios, seu alcance. Mas o nosso personagem aqui que escreve o livro e descreve os fatos, ele não cabia em si de admiração de ver aqueles flocos que caíam. E aí teve um novo fenômeno que o surpreendeu vivamente. Os flocos leves desapareciam ao tocá-los, começando, porém, a sair deles mesmos, do peito, grandes bolhas luminosas, com a colaboração da claridade de que estavam revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. As imagens que você está vendo aí referem-se a essa ilustração
a esse momento em que essas bolhas luminosas atingem aqueles que estão dormindo com pesadelos decorrentes de todos os fatos que aqui foram citados. É muito interessante esse fenômeno. Nós não percebemos isso normalmente. Então, por que o André está vendo isso? Porque ele teve dilatação das percepções, porque normalmente a gente não vê. Então, dá a impressão que a gente está orando, não está acontecendo nada, e está acontecendo um monte de coisa. Mas você me fez lembrar, Orson, dessa curiosidade do André, porque ele queria se concentrar, mas também queria ver. Então, ele não fechou o olho e fazia a prece, ou então abriu um para ficar olhando o que estava acontecendo. E me lembra, muito interessante, quando as crianças pequenas vão ao centro pelas primeiras vezes, eles entram na sala de passe, eles não sabem bem como é que é aquilo. Então, é muito comum você olhar a criança, ela está olhando assim, para a mão do passista. Isso quando não abre os dois olhos. Para ver o que, afinal de contas, é aquele negócio que a gente chama de passe. O André estava que nem criança. Oh, mas o André é uma criança espiritual, né, Américo? Pelo menos nessa fase que ele está aí de aprendizado. É como uma criança nova que pergunta de tudo, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Porque é assim, ele está que nem criança, porque ele não lembra nada da vida espiritual da encarnação anterior, né? De ter chegado depois da encarnação anterior, ele está sabendo dessa, que terminou, né? Então, tudo é novidade, não tem nada que ele conheça. É muito interessante mesmo, né? E ali, novamente, ele cita aqui na sequência do capítulo a questão da gradação espiritual, como você já se referiu, inclusive, né? Porque as luzes emitidas por Ismália, naturalmente, eram muito mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez, demonstrando aí a capacidade do espírito de amar intensamente e distribuir esse material recebido com grande eficácia, principalmente a rapidez, né? O brilho, a intensidade, porque os demais ficavam num nível abaixo, não inferior, mas abaixo, porque era um espírito mais preparado. A nossa Imália não é à toa que, como você disse aqui no começo, ela nem morava aí, ela vem visitar de vez em quando. Passa uns dias lá com o Alfredo para ajudá-lo a superar a dificuldade que ele enfrenta. E aí, Aniceto oferece uma frase maravilhosa que nós vamos ilustrar aí, o Américo vai colocar para a gente, e vou pedir a ele mesmo que leia a frase proferida por Aniceto, que está aqui no finzinho do capítulo. Aliás, tem duas frases sobre prece muito interessantes, ditas quase na sequência. A primeira delas, ele diz que na prece nós encontramos a produção avançada de elementos força. Então, aqueles recursos que caíram do alto e que beneficiou a todos os trabalhadores, está se referindo a esses elementos força. Nós entramos em contato com instâncias superiores que nos ouvem as preces, porque sabem do trabalho no bem que está sendo feito e fornecem os recursos necessários. Cada um vai absorver, ou mais ou menos, e depois vai oferecer aquilo que tem, para que aqueles que vão receber, recebam ou mais ou recebam menos. A lei do a cada um segundo as suas obras vale em todo o universo. E logo em seguida, há uma frase também muito interessante que corrobora isso aí. Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Ele se utiliza dos intermediários, ele não resolve diretamente os problemas, mas, através de uma pleiade de espíritos que estão subordinados ao governador planetário, que é Jesus, existem espíritos que controlam países, estados, entidades, né? Grupos sociais, e tem aqueles que administram famílias, então, famílias e espíritos afins, que às vezes têm o mesmo propósito. É o caso dos companheiros que se reúnem para fazer um centro espírita desenvolver as suas tarefas. Então, sempre há um espírito responsável, né? Então, diz a frase, Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. E cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor
com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Portanto, ninguém improvisa a ajuda se não cultivar constantemente o trabalho no bem. E o trabalho no bem pode ser em qualquer lugar, não precisa ser em centro espírita, dentro de casa, por exemplo, na rua, no trânsito, no coletivo, no metrô, onde tem, é claro, na lojinha, na farmácia, no mercado. Qualquer lugar nós temos chances de fazer o bem. É só ficarmos atentos. Essa prontidão para agir e colaborar com o Senhor, eu gosto dessa frase, colaborar com o Senhor, porque todos podemos colaborar onde estamos, né? Então, nós vamos ver na primeira frase apresentada que na prece nós encontramos produção de elementos força. Como é bonita essa expressão, elementos força. Somos abastecidos de forças para as tarefas e a prece é essa indústria de força, quando você busca os recursos para se abastecer. E, por outro lado, as qualidades de elevação já conquistadas na vida, é a maneira como podemos auxiliar os semelhantes, esta expressão, qualidades de elevação já conquistadas, é que vai criar os méritos para receber mais auxílio. Quanto mais mérito, mais auxílio ao mérito. Não só recebe mais auxílio, como também pode auxiliar outros mais. É um fenômeno de dupla mão. A gente recebe e transfere. Então, quem faz isso com constância desenvolve até mesmo a capacidade de curar pequenas enfermidades, uma dor de cabeça, um mal-estar, né? Então, quem deseja realmente conquistar isso, é preciso se preocupar com o outro, ajudar o outro, mesmo quando a gente não tem a capacidade desenvolvida ainda, para que essa capacidade se desenvolva. Isso vem do esforço da criatura em querer ajudar. Quanto mais mérito tem, mais pode ajudar. Isso traz alegria para quem faz o trabalho. Lei da vida muito claramente definida por Jesus. Você citou aí várias vezes hoje, cada um segundo suas próprias obras. O capítulo conclui-se, pois, com esta observação, e na próxima semana nós vamos conhecer os efeitos da oração. É um título bastante sugestivo também para nós que estamos aqui estudando essas questões. De que forma a oração repercute em nosso favor e em favor de outros. É o assunto da próxima semana, em que os personagens continuam no mesmo ambiente, aprendendo ali com aquela convivência com o espírito Ismália, o mais elevado espírito ali presente no grupo, mas também com toda a experiência de Aniceto e a força e a administração do nosso Alfredo, além, sem dúvida, do trabalho de todos aqueles colaboradores que nem por isso são menores, são espíritos também que estão atuando com a sua boa vontade, com o seu desejo de ser útil, com o esforço próprio de aprendizado, o que também ocorre com Vicente e André, que, embora sejam aprendizes, são aprendizes interessados em desenvolver todos esses valores que já observam. Como é bonita a compreensão quando acordamos para a responsabilidade que nos cabe a todos nós, Américo. Lembrando que o Alfredo, quando chegou à instituição, ele entrou lá como necessitado. Mas era um necessitado diferenciado. Em pouco tempo, ele assumiu a instituição. Então, ele tinha uma bagagem anterior. É interessante isso. Ele se livrou lá dos pensamentos inferiores que tinha, né? E assumiu a instituição. E tem aí a chance de um dia poder voltar a conviver com Ismália. Américo, essa sua observação final aí abre uma perspectiva muito interessante, porque, embora possamos não ter méritos, nós também podemos, apesar de não ter méritos, nós podemos facilitar as coisas com a boa vontade, com a disposição de querer mudar, embora não tenhamos mérito. Como você se referiu ao Alfredo, que chegou perturbado lá e se transformou no administrador do local,
e naturalmente diferenciado, você usou a expressão correta, pode ser que nenhum de nós seja diferenciado, mas quando a gente se perceber em perturbação num determinado local, é o momento, Américo, de abrir a mente, o coração e facilitar, né? Deixarmos a teimosia de lado, deixarmos aí essas questões que nos obstam o progresso e o bem-estar. É ter boa vontade para iniciar o aprendizado que buscamos. Foi por isso que o André perguntou o que precisava para trabalhar na equipe do Aniceto. Ele falou, boa vontade e não reclamar de nada. Bom, vamos nos colocar nesse time, então, né? André está aprendendo. Tomara que quando chega a nossa vez, a gente se lembre disso, do que estamos aprendendo aqui com a experiência de André. Isso cabe para todos nós. Somos aprendizes e sabe-se lá como é que está a nossa perturbação interior, né? Vamos ver se a gente supera tudo isso e tenha boa vontade para nos equilibrarmos quando a nova situação chegar. Muito bem, na próxima semana, então, temos os efeitos da oração. Muito obrigado a você pela sua participação, pela sua presença e até a próxima semana. Até mais. Até mais.